ao nosso eterno Criador a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, na sua infinita sabedoria, tem cuidado, guiado e protegido as nossas vidas, que nós possamos sermos agradecidos pela companhia, pela proteção do Senhor no nosso viver diário. Eu estou editando alguns textos falando sobre as seitas e falando o porquê as seitas não têm um alicerce solidificado, porque as seitas não são construídas sobre a rocha. Mas antes, se o Senhor, a Senhora, quer participar da bênção comigo, prepare aí um copo com água. No final iremos consagrar, iremos fazer uso. Porque as seitas mudam. Eu já disse, elas não têm um alicerce solidificado sobre a rocha. No livro de Mateus, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria, Senhor, para compreender estas verdades e colocá-las em prática no nosso viver diário. Mateus 21, 42 fala que a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio a ser a principal pedra. Os fundadores das seitas que não pregam o evangelho do reino, o evangelho eterno, rejeitaram essa pedra automaticamente. Então a base das seitas não é Cristo, não é a pedra angular, mas são seus fundadores. Aqueles que abrem, fundam a seita, eles colocam os seus segmentos, as suas doutrinas. Já estudando esse tema cerca de 40 anos, as seitas seguem as doutrinas dos seus fundadores. As seitas não têm uma base sólida, porque eles rejeitaram a pedra angular e solidificam as suas bases nos seus fundadores, onde eles inventam doutrinas para levarem as pessoas para o abismo. E eu já disse sobre estas seitas, falando um pouco sobre as seitas mais antigas. 1 Timóteo 3, versículo 15. Se o Senhor, a Senhora,
quiserem saber se estão sendo enganados, se estão sendo levados para o abismo ou não, procure os segmentos, a doutrina do seu ministério no Evangelho eterno, no Evangelho pregado por Cristo, o Evangelho apostólico e no Evangelho ensinado pelo apóstolo Paulo. Vejam, senhores, se no Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, se lá encontra a doutrina, os segmentos dos Mormons, dos Testemunhas de Jeová, da Universal, da Adventista do sétimo dia. Vejam, senhores, se na doutrina apostólica é reconhecido a mulher como profetiza, se na doutrina apostólica foi ensinado a guarda do sábado. Então, se os senhores, aqueles que estão sendo levados para o abismo e perderem a sua salvação num destes ministérios, vão reclamar de quem? A nossa regra de fé é a palavra. Palavra não tem meio termo. Sim, sim, não, não. Não é que o seu fundador encontrou lá uma doutrina na Bíblia e coloca para as pessoas seguirem. Não pode ser assim. Nós não podemos procurar doutrinas na Bíblia que estão totalmente contrárias às mensagens apostólicas, às mensagens ensinadas pelos apóstolos na igreja que foi considerada a igreja de Deus. Então, se os segmentos, se as mensagens da sua igreja não se encontra na mensagem apostólica, o Senhor só pede a sua salvação se o Senhor quiser, conscientizado do que os senhores estão sendo enganados. Eu diria para os seguidores desse canal que uma das seitas que pregam o evangelho mais contaminados, uma delas mais perigosa, é a seita dos adventistas, onde eu tive por 20 anos. Esta seita está dividida em várias seitas dentro de uma só seita. Tem uns que aceitam Ellen White, outros não. Uns aceitam sábado, outros não. Uns aceitam alimentação, outros não. Então são vários segmentos dentro de uma seita. E eu diria, pobre daqueles, coitado daqueles que frequentam a seita, tal qual a seita dos adventistas. Uma das mensagens, um dos evangelhos mais contaminados são o evangelho ensinado pela seita dos adventistas. Está aí. São vários segmentos de dentro dessa seita.
já saíram centenas de seitas. Então vejam, e eles continuam a ensinar um evangelho totalmente contaminados. Jamais os senhores irão encontrar uma mulher como profeta de uma igreja, na igreja de Cristo, a qual somente é considerado como profeta da igreja a pedra angular, Cristo, profeta da igreja. Então vejam, senhores, a seita dos adventistas, ela está dividida em vários segmentos, em um só. No livro de 2 Coríntios 11, versículo 14, eu estou falando sobre estes dois versículos, dizendo que o diabo se transforma em anjo de luz. E estes homens, mulheres, José Smith, Charles Russell, Ellen White, Edir Macedo e outros, estou falando das seitas mais antigas. Dá para entender, para crer que estes foram portadores de luz? Jamais, jamais. Neste ministério, nessa seita dos adventistas, se forem contar as pessoas, as almas que já atentaram contra a sua própria vida, dá um exército de pessoas. Se formos contar as famílias destruídas pela seita dos adventistas, são milhares de famílias. E isto vai pesar muito para esta seita no dia do juízo, onde eu presenciei e falei no estudo passado, muitas pessoas atentarem contra a sua vida nesta seita, e o sangue destas almas será cobrado a esta seita no dia do juízo. E eu serei um daqueles que clamarei ao Senhor que faça justiça pelo sangue dessas almas que atentaram contra a sua vida nesta seita dos adventistas, por estas milhares de famílias que foram destruídas pelas mensagens desta seita. Creio de todo o meu coração que o Senhor, na sua infinita grandeza, como justo juiz, irá fazer justiça ao sangue dessas almas que atentaram contra a sua vida na seita dos adventistas e de outras seitas. Isso não ficará impune. Então vejam, senhores, estas seitas não têm a base, na sua base, a pedra angular. Cada um fundador destas seitas arruma lá sua doutrina para levar as pessoas para o abismo. Eis o porquê são seitas. Eis o porquê elas são seitas. Porque não tem uma base sólida no Evangelho do Reino.
no Evangelho eterno, no Evangelho da salvação, onde a base sólida é a pedra angular. E baseado nisso, vejam, senhores, quantas seitas existem na atualidade. Seitas fundadas por homens que inventaram a doutrina, que roda, que cai, criaram a doutrina e que não tem uma base sólida com a pedra angular. Por isso são seitas. As seitas, os fundadores das seitas, criam as suas próprias doutrinas, têm os seus próprios segmentos. Aí o senhor, a senhora que está me ouvindo fala: olha, mas lá prega-se a volta de Cristo, não tem meias verdades. Meu senhor, minha senhora, não pode ter meias verdades. Estas seitas, como os Testemunhas de Jeová, Mórmons, Adventistas e outras, eles pegam o Evangelho, a volta de Cristo, como um disfarce, maquiando a verdade para ganhar seguidores, para levarem para o abismo. Essa é a realidade. Então eles pregam a volta de Cristo como escape, como disfarce, maquiando assim a verdade para levarem as pessoas para o abismo. Então não adianta pregarmos meias verdades. Ou é ou não é, ou somos ou não somos. Aqueles que pregam meias verdades, infelizmente, vão ter que dar conta do que estão pregando no dia do juízo. Então não adianta estas seitas ensinarem meias verdades, ensinarem a volta de Cristo para maquiar, para enganar, para seduzir as pessoas. Ou nós aceitamos o Evangelho da salvação por completo, ou não. Eis o porquê. Estas são seitas, as quais o alicerce delas é solidificado nos seus fundadores, os falsos anjos de luz. Por isso são seitas. Continuarei falando, mas pegue aí agora seu copo com água. Vamos orar, vamos dar graça e vamos participar para que a bênção espiritual chegue na vida de cada um de nós. Meu Pai, põe as tuas virtudes, a tua bênção nesta água, meu Pai. Consagre esta água. Quando bebermos desta água, ela se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória, para a honra, louvor e a autoridade que está na glória do Cordeiro. Vamos participar? Deixa um pouco dela para dar um enfermo. Lava os seus olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam ser abertos. Agora, põe as mãos no seu coração. Meu Pai, exaltado seja a glória do teu nome. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. Visita a vida deste homem, desta mulher, desta família,
que tem assistido esses estudos, meu Pai, tenha compaixão, tenha misericórdia das nossas almas, que não venhamos, meu Pai, a sermos enganados por estes falsos profetas e que este não venha contaminar a nossa alma, impedindo-nos de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Exaltado e glorificado seja a grandeza do teu santo nome. O Senhor te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.